Dwayne Roberts, ele que é do Ministério Casa de Oração Internacional lá nos Estados Unidos, já ministrou também a obra na Europa, e agora ele está aqui no Brasil, em Florianópolis, já estão completando 2 anos a Casa de Oração lá em Florianópolis, e para a glória de Deus a gente tem a honra de receber esse querido irmão aqui essa noite. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele. Aleluia, glória a Deus. Quando eu convidei, ele prontamente recebeu, tive o prazer de conhecê-lo. Aleluia. Estou aqui também o Vini para nos ajudar na tradução, amém? Deus abençoe. Amém. Thank you, friend. Obrigado. Amém. Good evening. Tem outro. Som. Amém. Good evening. Boa noite. Amém. You love Jesus? Vocês amam Jesus? Amém. Eu também. So I moved with my family here almost 3 years ago. Mudei para cá com a minha família quase 3 anos atrás. I'm embarrassed to say that E eu tenho vergonha em falar isso, because my Portuguese is so bad. porque o meu português é muito ruim. Eu falo muito ruim em português. I'm old. Eu já sou velho. And when you're older, it just takes E longer. quando você é um pouco mais velho, simplesmente demora mais. It's discouraging. Não é muito encorajador. But I will speak a Portuguese. Mas eu vou falar português. Amen. I have 3 amazing children. Eu tenho 3 incríveis filhos. My oldest, she's 19. Her name is Sydney. Minha filha mais velha tem 19 anos, se chama Sydney. And she sometimes says that she was born into the wrong E family. às vezes ela diz que ela nasceu na família errada. Because when we moved here to Brazil, Porque quando nós nos mudamos aqui para o Brasil, it's like half of her personality came alive. é como se uma outra metade da personalidade dela tivesse ganho vida. You know, they say we have the different love languages. Sabe que existe as diferentes linguagens de You amor? know, words of encouragement, Algumas são palavras de encorajamento, gifts, presentes and touch. e toque. So for all of us except Sydney, touch is like number 4 or 5. Então, para todos nós na família, exceto a Sydney, o toque vem lá no 4º, 5º lugar em linguagem de amor. But for Sydney, it's number 1. Mas para Sydney é número 1. So in Brazil, Então no Brasil, everybody touches you. todo mundo toca todo mundo. She says, I should have been Aí born ela fala, eu Brazilian. devia ter nascido no Brasil, ela diz. And then my daughter Chloe, E aí a minha filha Chloe, she's the opposite. ela é o oposto. And so all the people in our church Então, want to come and hug Chloe O pessoal na nossa igreja vem abraçar a Chloe to heal her. para curar ela. You have to be like us. We're going Você to tem touch que you. ser igual a nós, então a gente vai ficar te tocando. But their Portuguese is E incredible. o português deles está incrível. And then we have a son, his name's E Elijah. nós temos um filho que se chama Elijah. And he's 13. Ele tem 13 anos. And it's fun watching a little boy grow into a teenager. E é legal observar um menino crescer na sua adolescência. The thing he's most excited about right now, As coisas que ele mais gosta nesse momento, hey dad, pai, look, olha só, I need to shave. eu preciso fazer a barba. My kids are amazing at Meus filhos Portuguese. são incríveis. It's mom and dad that are a little bit slow. O pai e a mãe que são um pouco devagar só. But I was shocked when the Lord asked us to move to Mas eu fiquei Brazil. chocado quando o Senhor nos chamou para mudarmos para o Brasil. I loved my home. Eu amava onde eu morava. I loved our community in Kansas City. Amava a nossa comunidade em Kansas City. But he called us to Brazil. Mas Ele nos chamou para o Brasil. He made it so clear. Ele deixou muito claro. And so the question was, where should we live? Então a pergunta era, onde é que devemos morar? And he moved us to a very difficult city. E Ele nos levou para uma cidade muito difícil. But someone has to go there, Mas alguém tem que ir para lá, to Florianópolis. para Florianópolis. But it's beautiful, Mas é bela, but it needs Jesus. mas precisa de Jesus. And so we're there building a praying church. Então nós estamos lá edificando uma igreja que ora. The foundation of our community is a prayer room. E nos fundamentos da nossa comunidade há uma sala de oração. So we have 60 hours of worship and prayer. Nós temos 60 horas de adoração e oração.
We have 8 worship leaders. Temos 8 times de louvor. Every prayer meeting is led by a worship E team. todas as reuniões de oração são lideradas por um time de louvor. So we stand and we agree with heaven on who God E is. nós concordamos com o céu a respeito de quem Deus é. And then we cry out E aí in nós intercession, clamamos em intercessão, ministering to God, ministrando a Deus and then standing in e intercession nos colocando em intercessão for our city pela nossa cidade and for this e nation. por essa nação. The future of Brazil O futuro do Brasil is in the hands of the praying está nas church. mãos da igreja que ora. It is where true decisions are made. É ali em que decisões verdadeiramente são Is in the tomadas, throne room. no trono. And the praying church E a has a igreja voice to que change ora history. tem uma voz lá para mudar a história. And when Jesus said, "My house shall be called a house of prayer," Quando Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, he was talking about ele us. estava falando a respeito de nós. That the church would have a culture where prayer is A at the center. igreja teria uma cultura em que oração estaria no centro dela. Amen. Amém? And so I know that you have started a prayer room Então eu here. sei que vocês iniciaram uma sala de oração And we're in Florianopolis, e nós estamos em Florianópolis cheering you on. torcendo por vocês. And I want to encourage E you. eu quero encorajar vocês. That is wisdom Isso que vocês estão fazendo é sabedoria. to build corporate prayer. Edificar a oração corporativa. I'm not going to talk on that tonight, but Eu I não- want to. I'm Eu não tempted. vou falar nisso hoje, mas eu estou tentado a falar nisso. I love to pray. Eu amo orar. I'm no different from E you. eu não sou diferente de I don't vocês. carry a special Eu não anointing, carrego uma unção especial. but it's a powerful invitation Mas é um convite poderoso that the God of eternity que o Deus da eternidade wants to hear your voice. quer ouvir sua voz. It's the glory that's given to a Essa é a believer. glória que é dada para o cristão. Amen. Amém? So I've just brought a couple of books with you. Eu trouxe 2 livros comigo. This is the one that I'm most proud of. Este é o livro que me deixa muito orgulhoso. It is written by my middle daughter Chloe. Foi escrito pela minha filha do meio, a Chloe. And when she moved to Brazil, E quando ela se mudou para o Brasil, her teacher at school gave her an idea. um professor na escola dela deu para ela uma ideia. I want you to outline the entire E Bible, disse para ela, eu quero que você resuma a Bíblia inteira, Genesis to de Revelation, Gênesis ao Apocalipse. every chapter. Todos os capítulos. Write 12 observations Escreva 12 observações and answer who, what, where, and when. e responda quem, quando, como e por quê. And when she told me her and her sister were doing this, Quando ela me disse que ela e a irmã dela estavam fazendo I isso, was like, this is an awesome idea. eu falei, que ideia incrível. But I'm going to be honest. Mas eu vou ser honesto. I didn't think that they would do it. Eu não achava que elas conseguiriam fazer. The father of little faith. O pai de pequena fé. But they did it. Mas elas fizeram. And every day my middle daughter wrote a description of God on E Facebook. durante esses dias, todos os dias, minha filha, Chloe, ela escreveu uma descrição a respeito de quem Deus é na página do Facebook dela. I didn't even know she was doing E eu this. nem sabia que ela estava fazendo I don't isso. really pay attention to Eu Facebook. não fico prestando atenção no Facebook. And my mother says to me, E aí a minha mãe me disse, have you been watching Chloe? você tem visto a Chloe? I said, no. Eu falei, não. And she starts telling me Ela about it. começou a me dizer. And so we bring it up at our dinner table. E aí a gente conversa sobre o assunto na mesa de jantar. And the conversation, why don't you turn this into a book? E aí na conversa a gente falou para ela, por que você não transforma essas descrições em um livro? So she took 365 descriptions Então of ela God pegou as 365 descrições de Deus and made it into a devotional. e tornou essas frases em devocionais. And you see, the most important thing in your life, E saiba que a coisa mais importante na sua vida, more than money, mais do que dinheiro, more than your career, mais do que sua carreira, more than your relationship, mais do que seus relacionamentos, it is the description of God that is on your heart. são as descrições que você tem no seu coração a respeito de The quem most Deus é. valuable thing you A possess coisa mais valiosa que você possui is the revelation of é a God. revelação de Deus. There's nothing more rich Não or tem more nada powerful mais rico ou poderoso than the definition of God do on your que heart. as definições de Deus no seu coração.
And so I encourage you every day. Eu encorajo você todos os dias. Some of them are real simple, Algumas dessas frases são bem simples, but I'm shocked. mas eu fico chocado. Some of them are incredibly profound. Algumas incrivelmente profundas. And then this is just a journey, a book on my journey into passion E for esse aqui Jesus. é um livro que conta um pouco da minha jornada em ter paixão por Jesus. Where King David said, O rei Davi disse: there's one thing that I want, tem uma coisa que eu quero. and that is to gaze on the beauty of God Isso all é the days of my life. contemplar a beleza de Deus todos os dias da minha vida. And I'm fighting for a generation in E eu Brazil estou lutando por uma geração no Brasil that will have that cry que upon their terá heart. esse clamor sobre o seu coração. We've tasted Nós provamos entertainment, de entretenimento, relationship. de relacionamentos, Nothing mas nada compares se to what I compara find in you. com aquilo que eu encontro nele. One thing I desire, Uma coisa eu desejo: to see your beauty. ver tua beleza. And it's just my journey E into essa that reality. é a minha jornada nessa realidade. So I want you to look at your friend, Então eu quero que você olhe para o seu amigo. and I want you to say, Eu quero que você diga: thank you obrigado for buying me this book. por comprar esse livro para mim. Amen? Amém? And then just in our prayer room, we just recorded a live CD. Na nossa sala de oração, nós acabamos de gravar um CD ao vivo. I believe that it is the Bible and worship that unlock the revelation of God. Eu acredito que é no lugar da adoração e da Bíblia que a revelação de Deus é desvendada. When we sing the Bible, Quando nós cantamos a Bíblia, we meditate on the Bible. nós meditamos na Bíblia. It is where the scriptures come alive. As escrituras se tornam vida. And so in your prayer room here, Então, aqui na sala de oração de vocês, I want to encourage eu you, quero encorajá-los. sing the Bible. Cantem a Bíblia. So in our prayer room, we're committed to singing the Word of God. Na nossa sala de oração, nós estamos comprometidos a cantar a palavra de Deus. And as you sing the Word of God, E quando você canta a palavra de Deus, the songs of the scriptures begin to be the language of your heart. os cânticos das escrituras começam a se tornar a linguagem do seu coração. Now, I appreciate translated songs, E eu gosto de músicas traduzidas, but I say as a foreigner, mas eu falo com vocês como um estrangeiro. there are words in Portuguese Existem palavras em português that describe God que descrevem Deus that I can't use in English. que não existem na língua inglesa. I believe every tribe and tongue is going to stand before the Eu throne. acredito que toda tribo e toda raça estará um dia diante do trono. And every language has unique words that fit with E God. todas as linguagens têm palavras únicas que se encaixam em Deus. And we need to sing Portuguese about our E God. nós precisamos cantar em português a respeito do nosso Deus. Amen. Amém? I'll be singing in my shower. Eu vou estar cantando no chuveiro. It's the best place that my voice E is quando eu heard. canto lá, é o melhor lugar que a minha voz ecoa. I can sing, but it's best in the shower. Eu consigo cantar, mas é melhor que fique só no chuveiro. Amen. So these are all original songs except one. Essas músicas aqui são todas originais, exceto uma. Laura Sugalis and all of our other worship leaders that Tem a are. Laura Sogueles e outros líderes de louvor da nossa base. I want you to turn to Matthew chapter 6. Gostaria que vocês abrissem em Mateus capítulo 6. When Pastor Isaac told me that you guys were doing 40 days of fasting, Pastor Isaac me falou que vocês estão fazendo 40 dias de jejum. I liked you immediately. E eu gostei de vocês imediatamente. People that fast, Um povo que jejua it's my kind of people. é o meu tipo de povo. And I love your worship. E eu amei a adoração de vocês. Oh, the presence of the Lord is A here. presença do Senhor está aqui. I feel at home here. Eu sinto entre vocês. And so Matthew chapter 5, 6, and 7 is called the Sermon on the Mount. Então Mateus 5, 6 e 7 se chama dos capítulos do Sermão do Monte. It is the constitution of the kingdom of Jesus. O Sermão do Monte é a constituição do reino de Jesus. This is how the kingdom of God operates, the É values. assim, estes são os valores que regem
o reino de Deus. It's central to Jesus' leadership and his kingdom. Este sermão é central ao reino de Jesus e ao seu governo. And at the center of his message that he E no taught, centro da mensagem que ele ensina, he taught on prayer. ele fala a respeito de oração. So I want you to go to verse 5. Então quero que você abra no versículo 5. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, E quando orares, não sejas como os hipócritas, for they love to pray standing on the synagogues and on the corners of the streets, que that they amam may orar be seen by men. nas sinagogas e nas esquinas para que sejam vistos pelos homens. Assuredly, I say to you, they have their reward. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. He says, when you pray, Ele diz, quando vocês orarem, don't pray to be seen before men. não orem para serem vistos pelos homens. He says, right there you have your reward. Ele diz, porque do contrário, ali mesmo você receberá sua recompensa. And he calls those people E ele hypocrites. chama essas pessoas de hipócritas. He says to them, you love to have a religious appearance, Ele diz, vocês amam ter uma aparência religiosa, but you're only doing it before men. mas vocês só estão fazendo isso diante dos homens. And he says, when you E pray, ele diz, quando orades, don't pray to be seen before men. não ore para ser visto pelo homem. But you, when you pray, go into your room. Mas vós, quando orares, entrai no seu aposento, And when you have shut your door, pray to your Father who's in the e secret fechando a place. tua porta, ora a teu pai que está em secreto. And your Father who sees in secret will reward you E openly. teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. That's crazy. Isso é loucura. Because you have to just slow down for a moment. Porque você precisa por um momento ir devagar. Jesus is talking about his Father, Jesus está falando a respeito de seu pai, who is the God of Genesis chapter 1. que é o Deus de Gênesis capítulo 1. He's the creator. Ele é o criador. Nothing existed. Nada existia. And then my Father said, let's make heaven and E earth. aí o meu pai disse, façamos o céu e a terra. He's the Father of the Red Sea Ele é splitting open. o pai que abriu o mar vermelho no meio. He's the father of King David. Ele é o pai do rei Davi. He's the father of the prophet Ele é Daniel. o pai do profeta Daniel. He's the father of Paul the apostle. Ele é o pai do apóstolo Paulo. All of these men Todos estes had a homens private life with the Father. tinham uma vida íntima com o pai. Jesus Jesus had a private life with the Father. tinha uma vida íntima com o pai. He taught about it, Ele ensinou a and respeito then he disso. did it. E aí ele fez isso. And he says to Ele- all of us, Ele diz a todos nós: you have an invitation to a private conversation with the você eternal. tem um convite para uma conversa íntima com o eterno. I want you to feel that. Eu quero que você sinta isso. This is an awesome invitation. Esse convite é um convite incrível. Myself, a broken human being, Eu mesmo, um ser humano quebrado, because of redemption, por causa da redenção, I can go right to the eu Creator. posso ir direto ao Criador. And the Creator looks at E me o Criador olha para mim and says, Dwayne, e diz: Dwayne, out of the 6 billion people on the earth, entre os 6 bilhões de pessoas na Terra, I've been waiting to talk Dwayne, to eu tenho only esperado you. falar só com você. It's a powerful invitation. É um convite poderoso, The glorious place of prayer. o glorioso lugar da oração. It's an invitation given to every believer. É um convite dado a todo cristão. Now, I understand Eu entendo being bored in prayer. o que é estar entediado na oração. I understand that. Eu entendo isso. But I want you to have a vision to break through boredom Mas eu quero que vocês tenham uma visão de romper esse tédio and enter into that holy e communion with the Father. entrar em uma comunhão santa com Deus.
And Jesus says, when you do this, Jesus disse, quando fizerdes isso, there will be an open reward haverá on your uma life. recompensa pública sobre sua vida. Those that pray Aqueles que oram have a divine reality upon their lives. experimentam a realidade divina sobre o seu coração. Now, you are setting aside 40 days of prayer and fasting. Vocês, nesse instante, estão separando 40 dias para jejuar e orar For revival. por avivamento. And tonight, when I was thinking about speaking, I was going to talk on E revival. nessa noite, quando eu estava pensando que pregar, eu iria pregar sobre avivamento. But this morning in our church, Mas hoje de manhã, na nossa igreja, God just gave me one phrase: Deus me deu uma frase: personal revival. avivamento pessoal. I wanted to talk about pressing in for signs and wonders. Eu queria falar a respeito de buscar por sinais e maravilhas. But the Lord He just gave me a little encouragement. Mas o Senhor me deu um pequeno encorajamento. Talk to them about an awakening in their Fale hearts. com eles a respeito de um reavivamento do coração. That personal revival Esse avivamento pessoal, where following God is not a duty or a burden, em que seguir Deus não é uma tarefa ou um peso, um fardo, but in the place of prayer, mas no lugar da oração, you begin to get fresh você insight começa a receber uma revelação nova into the mysteries of the a Creator respeito dos mistérios do Criador. and the divine God E o Deus divino comes into your room entra no seu aposento and revival happens e on the avivamento inside. corre no interior. That divine reward Essa recompensa divina becomes the favor se of God torna o favor de that Deus, tenderizes the que heart, torna o coração tenro where the mysteries of com os God mistérios de Deus, become that which feeds your se spirit, tornam então o alimento do seu espírito. where the revelation of the knowledge of A God revelação do conhecimento de Deus becomes that thing that you feed off. se torna aquilo que te alimenta. It becomes that thing that feeds your spirit. Começa a ser algo que alimenta o espírito. So the glory of the place of prayer. Então, a glória do lugar da oração. I know what it means to sit in a room with two people, Eu sei o que significa sentar numa sala só com duas pessoas. and it seems like nothing is happening. E parece que nada está acontecendo. But don't be deceived. Mas não se enganem. Heaven O céu is listening to está you. ouvindo vocês. Not one word, Nenhuma not palavra, one cry of the nenhum heart clamor do coração goes unheard before my Father. passa desapercebido para o meu Pai. Let's go down a little bit farther in the chapter Vamos um pouquinho mais para baixo no capítulo, to verse 16. versículo 16. He says, moreover, when you fast, do not be like the hypocrites, Ele diz, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, with a sad countenance, com um rosto triste, for they disfigure their faces that they may appear to be fasting before men. porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Assuredly, I say to you, they have their reward. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. But you, when you fast, anoint your beard and wash your face, Porém, quando jejuardes, unja a sua cabeça e lave o seu rosto, so that you do not appear to be fasting before men, para não parecer aos homens que jejuas, but to your Father who's in the secret place. mas a teu Pai que está em secreto. And your Father who's in secret will reward you E openly. teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. So he's talking to every believer here. Então ele está falando com todos os cristãos aqui. And the culture that Jesus was talking to E a cultura a qual Jesus estava falando is they fasted weekly. é que eles jejuavam semanalmente. And it had become a religious duty to E them. tinha para eles se tornado uma atividade religiosa. But they had missed the divine power. Mas fazendo isso, eles tinham perdido o poder divino. This is wisdom. Isso é sabedoria.
to fast before the Lord. jejuar diante do Senhor. And Jesus says, when you fast, E Jesus diz, quando jejuardes, don't do it before men, não faça diante do homem, but understand the reward. mas entenda a recompensa. Understand why you're doing it. Entenda o motivo pelo qual você está When you fazendo. fast before the Father, Quando você jejua diante do Pai, again, there is a divine reward on your novamente life. ocorrerá uma recompensa divina sobre sua vida. So when you go on this journey for 40 days, Então, à medida que vocês entram nessa jornada de 40 dias, understand what's happening. entendam o que está acontecendo. You're saying no to pleasurable things. Vocês estão dizendo não a coisas prazerosas. I'm not sure how all your fasting, Eu não sei como o jejum de vocês está sendo, but you're saying no. mas vocês estão dizendo não. I desire a greater pleasure. Eu desejo um prazer maior. And so I'm going to say no to these Então things eu direi não a estas coisas, so that I would have the favor of God on my life. para que eu experimente o favor de Deus sobre a minha vida. So that I would have an increased activity Para of the que Spirit on my A life. atividade do Espírito aumente na minha vida. So our community, we just did a 21-day fast 2 months ago. Na nossa comunidade, nós acabamos de fazer um jejum de 21 dias há 2 meses atrás. I like to fast. Eu gosto de jejuar. And you feel physically weak, Você se sente fisicamente fraco, but it's actually good mas é na verdade bom, because you're voluntarily giving up strength porque você está voluntariamente abrindo mão da sua força, so that you would encounter power that's divine. para que você possa tocar num poder que é divino. And so when you fast, you're humbling yourself. Então, quando você jejua, você está se humilhando. You're saying no to food. Você está dizendo não à comida, You're saying no to entertainment. não ao entretenimento. And you're feeling E weak. você está se sentindo fraco. But it is in this place Mas é nesse lugar that the God of que creation's o power Deus da criação e seu poder begins to move on your life. começa a se mover na sua And vida. your resistance to Him, E a sua resistência para com Ele, those areas where you resist Him, as áreas em que você resiste o Senhor, they're weakened and they're elas broken in your life. começam a enfraquecer e ser quebradas na sua vida. And that tenderness becomes a reality. E essa ternura se torna realidade. My wife and I, we were anxious Eu e minha esposa estávamos ansiosos. and so we actually started fasting early Então nós começamos o nosso jejum mais cedo, because I had some stress points, so I was porque anxious. existiam alguns pontos de preocupação na minha vida, eu estava ansioso. And as we began to fast, E à medida que começamos a jejuar, about halfway through, lá pela metade do jejum, the tenderness began to take place in my heart. eu comecei a sentir ternura no meu coração. Oh, I loved it. Eu amava. And halfway through, God opens a chapter to me. E na metade, Deus desvenda um capítulo para mim. It begins to fill my E life. começou a encher a minha vida. It was like God was prophesying Era to como me. se Deus estivesse profetizando sobre mim. It was Deuteronomy 8. Eu estava em Deuteronômio 8. And it was like He was prophesying É como se Ele straight to me. estivesse profetizando diretamente a mim. It was glorious. Foi glorioso. That place of tenderness. Um lugar de ternura. It is wisdom É a sabedoria. to voluntarily go to the weak place. Entrar voluntariamente num lugar de fraqueza. So we don't fast to be seen by Então men, nós não jejuamos para sermos vistos pelo homem, but we voluntarily go to that weak place mas voluntariamente vamos para um lugar de that God's fraqueza, power would break through in our lives. para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. And so I want to give you motivation for fasting. Então eu quero compartilhar com vocês a motivação do jejum. So once you go to Matthew chapter 9, Vamos abrir em Mateus capítulo 9. we fast and we pray Nós jejuamos e nós oramos for an encounter with the living God. por encontro com o Deus vivo. Let's look at verse 14. Vamos ler o versículo 14. Then the disciples of John came to him. They came to Jesus, Então, chegando ao pé dele, os discípulos de João chegaram a Jesus dizendo:
saying, "Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not?" Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? So they're watching Jesus and they're watching his Então eles disciples. estão observando Jesus e os discípulos de Jesus. And they say, "John taught us to fast, E aí eles dizem, João nos ensinou a jejuar. but we're watching your Mas disciples nós estamos vendo os teus discípulos and they're not fasting. e eles não estão jejuando. Why?" Por quê? Here's the answer. Olha a resposta dele. And Jesus said to them, E disse-lhes Jesus: "Can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, and then they will fast." e então jejuarão. He says, "I'm with them right now, Ele disse: eu estou no meio deles agora mesmo. so there's no need to fast. Então não há necessidade de jejuar. I am the desire of their heart. Eu sou o desejo do coração deles. But the time will come when I will leave them. Mas chegará o dia em que eu vou deixá-los. And it is in that time where they will E fast." serão naqueles dias que eles jejuarão. And if you're paying attention, Se você estiver prestando atenção, this is a powerful motivation to a life of fasting. essa se torna uma poderosa motivação para uma vida de jejum. Jesus, Jesus, I desire you, eu desejo a ti. so I mourn, Então eu estou de luto. so I long Eu anseio for you. por ti. So I'm going to give up food. Então eu abrirei mão de comida. I'm going to give up entertainment. Eu abrirei mão do entretenimento. And I'm going to set my heart before E you. eu colocarei meu coração For diante de ti. Jesus, I want to grow in love for Porque you. Jesus, eu quero crescer em paixão por ti. I want the pleasures of this Eu quero world. que os prazeres desse I want mundo, them to fall away. eu quero que eles se vão. And I want you to E be eu my quero que great tu se reward. torne a minha grande I want recompensa. my love for you Quero que o meu amor por ti to be that which motivates my seja life. aquilo que motiva a minha vida. So I will enter into fasting Então eu entrarei em jejum so that my desire for you would be sharp and para que strong. o meu desejo por ti esteja afiado e seja forte. Jesus says, I'm with them right now, Jesus disse para ele: eu estou no meio deles agora. so they don't need Então fasting. eles não precisam de jejum. But when I leave, Mas quando eu for, that desire for me, esse desejo por mim, that growing love for me, este amor que cresce por mim, it will be matured, it will be vai strengthened amadurecer e ser fortalecido in that place of fasting. naquele lugar de jejum. I tell you, the fruit of fasting is real. E eu digo-vos, o resultado do jejum é real. In a season of fasting, things become clear. É em períodos de jejum que as coisas ficam mais claras. The emptiness of this world becomes clear. Esse vazio do mundo se torna mais claro. And the eternal comes clear. E o que é eterno se torna também mais claro. A fast a little bit ago, I did beans and rice. Teve um jejum um pouco antes desse que eu jejuei só comendo arroz e feijão. And I got tired of it. Without salt. Without salt. Sem sal. Arroz e feijão sem sal. And I got tired of it. E eu fiquei cansado disso. But something interesting happened. Mas algo interessante aconteceu. My taste for food generally went away. O gosto pela comida, em geral, se foi. I wasn't even tempted by other food. Eu já não era mais nem tentado por outras comidas. But what I found Mas o que eu descobri is when I would quiet myself before the Lord, era que quando eu me aquietava diante do Senhor, there was a depth of desire I had not known. havia uma profundidade de desejo que eu não tinha tocado. There was that place of desire for Jesus that was maturing. Havia um lugar de desejo por Jesus que estava amadurecendo. For those that love Jesus, Para aqueles que amam Jesus, fasting can be your best friend. jejum pode se tornar seu melhor amigo.
Because it's that place of Porque é no voluntarily lugar giving up de things. voluntariamente abrir mão de coisas. Because you have a vision for a higher Porque pleasure. você tem olhos, visão por algo maior. So one of the prayers that we pray often in our prayer Então, room uma das orações que nós oramos com frequência na nossa sala de oração is Ephesians 1:16 and 17. é Efésios 1:16 e 17. And it is a prayer for the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus. E a oração pelo espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Jesus. It is a prayer for the truths of who Jesus is É uma to become oração real to para que as us. verdades sobre quem Jesus é se tornem verdades para nós. And that's my prayer for you E as a essa congregation. é a minha oração por vocês como congregação. Is that on this 40 days, Que durante esses 40 dias, as you ask God for grace to à fast, medida que vocês clamam a Deus por graça para jejuar, as your desire for Him grows, à medida que o seu desejo por Ele cresce, I want the spirit of wisdom eu quero and que o revelation espírito de sabedoria e to revelação increase in this congregation, aumente nessa and that the congregação, mysteries e of que os Jesus mistérios de Jesus would begin to be comecem unrevealed a to ser you. revelados a That the vocês. veil that Que lies o over the knowledge véu of que está God sobre nós seja would be removido, pulled back, seja totalmente and your heart afastado, would come e o seu alive, coração esteja because vivo, your eyes are porque os seeing teus Jesus. olhos estão vendo Jesus. The mysteries of this man Os mistérios deste homem would no longer be a distant reality, já não mais são uma realidade distante, but they would be personal encounters. mas são encontros pessoais. That man that was resurrected, Aquele homem que foi who ressurreto, now lives in glory, que agora habita em glória, would become a living reality se to you. torne uma realidade viva a você. My Jesus, O meu Jesus, your Jesus, o seu Jesus, He is not dead, Ele não está morto, but He is mas alive. Ele está vivo. He will never die. Ele jamais He's always morrerá. alive. Ele sempre viverá. My prayer is that you would encounter E a Him, minha oração é que você o encontre. that the mysteries of Christ Que os mistérios de Cristo would be what you feed yourself on. seja aquilo em que você se alimenta. One of my favorite chapters that I preach from often Um dos meus capítulos favoritos que eu muitas vezes prego nele is Philippians chapter 3. é Filipenses capítulo 3. Paul was the apostle, in my opinion. Na minha opinião, Paulo foi o apóstolo. He was the first real church planter, Foi, de fato, o primeiro plantador de igreja, first missionary. primeiro missionário. Had incredible power breaking forth from his Tinha um life. poder incrível que emanava da vida dele. His shadow would heal people. A sombra curava pessoas. But in this chapter, Mas nesse capítulo, he opens up his heart ele abre o seu coração. and he shares with us his E motivation. ele compartilha com nós as suas motivações. When I was a young man, Quando eu era jovem, I wanted to have impact. eu queria ter impacto. And so I would look at people that have impact Então eu observava as pessoas que tinham impacto and I would say, what motivated them? e eu me perguntava o que é que motivou ele. Because I wanted motivation for Porque eu impact. quero uma motivação para gerar impacto. But you see in the Apostle Paul, Mas você vê no apóstolo Paulo, a man of great impact. um homem de grande impacto. He did not live for a big ministry. Ele não viveu para ter um grande ministério. He says, I've lost everything. Ele diz, eu perdi tudo. I've lost my career. Eu perdi minha carreira, I've lost my income. eu perdi minha entrada financeira. He says, because of following Ele diz, Jesus, por causa que eu decidi seguir Jesus, my name is now has no honor. o meu nome já não tem mais honra. He says, it's all garbage. Ele diz, tudo é lixo. I've lost everything. Eu perdi tudo. But he says, it's okay Ele diz, mas tudo bem, because I have the excellencies of the knowledge of Christ porque Jesus. eu tenho a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. He says, I've lost it all, Ele diz, eu perdi tudo, but I don't care mas eu não me importo, because I have the revelation of porque eu tenho Christ a revelação de Cristo living inside of vivendo me. dentro de mim. I don't have a career. Eu não tenho uma carreira.
My name is not honored, Meu nome não é honrado, but it does not mas matter não importa, because I know the porque eu resurrected Christ. conheço o Cristo ressurreto. But more than that, Mas mais do que I have isso, the mysteries of eu tenho os Christ, mistérios de those Cristo, hidden realities. as realidades The Holy escondidas. Spirit has opened my O eyes, Espírito Santo abriu os meus olhos, and I now have e agora truths eu tenho as verdades inside of me dentro de mim about Jesus, a the eternal King. respeito de quem Jesus é. And so when I stand in our prayer room Então, quando eu estou na nossa sala de oração, and I say, Father of eu eternity, digo, Pai da eternidade, give the spirit of wisdom and libera revelation, o espírito de sabedoria e Church of revelação Brazil. à igreja do Brasil. what I am O praying, que eu estou pedindo let us be like Paul. é deixe-nos ser como Let Paulo, everything in this que age tudo dessa era fall away, caia and let the truths of e Jesus que as verdades de Jesus be awakened within sejam us, despertadas dentro de and the nós mysteries of e os Christ mistérios de Cristo come alive to sejam us, vivificados a nós, and let our hearts e burn que o in nosso love coração queime em amor for this man por Jesus. este homem, Jesus. Because Paul, he's on the way to, Porque he's on- Paulo estava no caminho, and he's going to persecute the e ele church. está numa jornada de perseguir a igreja. He doesn't know Jesus. Ele não conhece Jesus. And he's on that road, E ele está naquela rua, and he's got his friends with him. e ele tem amigos com ele. And the resurrected King, E o rei ressurreto, I believe in all of his eu glory, acredito que em toda a sua glória, comes to Paul. aparece para Paulo. His friends are terrified Os amigos dele ficaram at the very aterrorizados presence of com a Jesus. própria presença de Jesus. They run away. Eles fugiram. And Paul, E Paulo, he's blinded. ele é cego, ele é cegado, He can't see. ele não consegue enxergar, But the eyes of his heart, mas os olhos do seu coração, deception falls o away. engano cai, And he understands, e ele entende, I've been eu persecuting tenho the perseguido King of the nations. o rei das nações, And he's visited me. e ele me visitou, And in that encounter, e naquele encontro, his life is totally a changed. vida dele foi totalmente mudada. Do you know why I think Sabe o que eu acho? he was blinded? Por que ele foi cegado? Just think about this. Pensa a respeito disso. Revelation chapter 21. Apocalipse capítulo 21 It says that in the next age, diz que na era que está por vir, the sun, we will not need it. nós não precisaremos mais do sol. Why? Por quê? Because of the light Por that causa comes off of the Da Father and the luz Son. que emana do Pai e do Filho. The glorious light that A comes forth luz from our God. gloriosa que emana do nosso Deus. It will give light to the Dará nations. luz para as The nações. scripture says that God wraps A himself palavra in diz que light. Deus se veste de luz. Isaiah says that when Jesus comes back, Isaías diz que na vinda de Jesus, the sun will be embarrassed of him o sol terá vergonha, ficará envergonhado dele, because of the bright glory por causa da that breaks forth brilhante from him. glória que emana dele. I believe that Jesus Eu acredito que este Jesus showed up to Paul, apareceu para Paulo, and his natural e os senses seus sensos naturais could not take não in what he was conseguiram looking upon. resistir àquilo que ele via. The only way for him to A stand única maneira que ele conseguiu suportar was for his eyes to be blinded. foi se os olhos dele fossem cegados. The man that encountered Paul, O homem que encontrou Paulo, that changed his whole life, que mudou toda a sua vida, he's my Savior. ele é o meu Salvador. And what Paul knew of E Jesus, aquilo que Paulo conheceu a I respeito de want you Jesus, to eu know. quero que vocês conheçam. I want you to say with sincerity of Eu heart, quero que você diga na sinceridade de coração: everything I own is garbage. tudo que eu tenho é lixo. My career, Minha carreira, my relationships, meus my relacionamentos, bank account, minha conta bancária, it is nothing. nada é. Because I have the revelation Porque eu of tenho a Christ revelação de alive Cristo inside of viva me. dentro de mim. So thus we fast. Por isso,
nós jejuamos. That the mysteries of Para que Christ os mistérios de Cristo would be alive inside of estejam you. vivos dentro de nós. A chapter that I've been meditating in a lot Um capítulo sobre o qual tenho meditado muito, is Revelation chapter 1. Apocalipse capítulo 1. I have been reading it and meditating in it. Eu tenho lido e meditado nisso. It starts out by saying, this is the revelation of Jesus. Começa dizendo, esta é a revelação de Jesus. As you read this book, À medida que você lê este livro, you're going to find the truths of você Jesus. encontrará as verdades de Jesus. And chapter 1, E no capítulo it 1, is full of descriptions está of our Savior. cheio das descrições do nosso Salvador. On this fast, Nesse I jejum, encourage you to just read that chapter eu again and encorajo again and vocês a again. ler esse capítulo vez após vez após vez. Read it slowly. Lê devagar. The descriptions of God As are all throughout the descrições chapter. de Deus estão em todo o capítulo. And as you're reading it, E à medida que você lê, pray it. ore. As you're reading it, À medida que você lê, let those truths be the foundation of your permita life. que estas verdades se tornem o fundamento, o alicerce da sua vida. It talks about Jesus' voice. Aquele capítulo fala da voz de It Jesus. talks about his eyes. Fala a respeito dos olhos It talks dele, about his feet. a respeito dos seus It pés, talks about his hair. do seu cabelo. It gives us a vision Nos dá uma visão for the day that you will see him in pelo eternity. dia em que você o verá na eternidade. Paul, he says one time, Paulo disse certa vez, to live is Christ, viver é Cristo, but to die mas is gain. morrer é ganho. Why would he say that? Por que ele diria isso? Why would he say it's better to die? Por que ele diria que é melhor morrer? In my opinion, there's only one Na minha reason. opinião, só tem um motivo. Paul was alive Paulo estava vivo on the inside dentro de si, with the revelation of Christ. com a revelação de Cristo. And he says, that man that encountered me on the E road, ele diz, aquele homem que eu encontrei naquela rua aquele dia, I can't wait to eu step não into vejo a eternity hora de entrar na eternidade. where my eyes E o dia em que os meus will olhos see him verão again. ele novamente. That's what is in Revelation 1. É isso que está em Apocalipse 1. For in Revelation 1, Porque em Apocalipse 1, John is seeing Jesus in his full glory. João está vendo Jesus em sua plena glória. I want the truths of Jesus to define my life. Eu quero que as verdades de Jesus definam a minha vida. I don't want to have just a season of longing for him. Eu não quero ter só um período na minha vida em que eu ansiei por Ele. All my Por life, toda a minha vida. I want to have a longing in my Eu quero heart, ter um anseio no meu coração. looking for that day Ansiando por aquele dia where I will see my em que eu Savior verei meu Salvador displayed in his full glory. demonstrando toda a sua glória. I want to see Jesus, Eu the quero ver Jesus, the Lamb who took away the sins of the o world. Cordeiro que levou os pecados do mundo. Where Revelation chapter 5, Em they sing Apocalipse songs about him. 5, eles cantam cânticos a respeito dele. You are the worthy one. Tu és o que é digno. To you belongs all power, A ti pertence todo o poder, all riches, todas as and all riquezas glory. e toda a glória. It is due to you. Elas pertencem a ti. The song that is being sung, O cântico que é cantado, I want to come in agreement eu quero viver em with concordância what I know of you, com aquilo Jesus. que eu conheço a teu respeito, I Jesus. agree with heaven. Eu concordo com o céu. You are the worthy Tu Lamb. és o digno Cordeiro. You are the only one that Tu I és o can trust único que merece with what I know of Jesus. aquilo que eu conheço de Jesus. You are the only one Tu és o único digno, that I will cry out worthy. a quem eu clamarei bendito. The more you know of Quanto Jesus, mais você conhece Jesus, the more you will agree with what heaven says about mais Jesus. você concordará com o que o céu diz a respeito dele. And I understand
the pressures in life. E eu entendo as pressões da vida. I understand anxiety. Eu entendo a ansiedade. I understand financial pressure. Eu entendo as pressões financeiras. It's real, São reais, but they're momentary. mas são momentâneas. These pressures, they're momentary. Essas pressões são momentâneas. They're going to pass. Passarão. So don't let these momentary pressures Então não permita que estas pressões momentâneas steal your capacity to love Jesus. roubem sua capacidade de amar Jesus. Don't allow the pressures of life Não permita que as pressões da vida to so consume you consumam tanto você, that you have nothing to offer Jesus in love. ao ponto que nada terás para oferecer a Ele no lugar de amor. If there are that many pressures, Se houver tanta pressão assim, I encourage you to get rid of things in your life eu te encorajo a abrir mão de coisas na sua vida, so that you would have a capacity to love Him. para que você possa ter uma capacidade de amá-lo. Because when Jesus was asked, what's the greatest commandment? Uma vez, quando perguntaram a Jesus qual o maior de todos os mandamentos, I believe Jesus looked at them acredito que Jesus olhou para este and He said, e disse: you don't understand. vocês não entendem. Those commandments were not given to be a duty for Aqueles you. mandamentos não foram dados para serem regras para vocês. They were given Eles foram dados to help you remove para everything that ajudar competes. com que vocês removessem For loving tudo me. que competia com o amor por mim. That if you would keep those Se commandments, vocês guardassem aqueles mandamentos, your heart would be free to os love me. corações de vocês estariam livres para me amar. So don't have covetousness. Então, não tenha cobiça. Because when you desire something so much greater than me, you can't love. Porque quando você deseja algo mais do que deseja a mim, você não tem como me amar. So He says, what's the greatest commandment? Então, e aí perguntam para ele qual o maior de todos os mandamentos. Jesus said, it's me. Jesus diz: sou eu. And that commandment still exists today. E este mandamento ainda é o mesmo hoje. It is to be the vision of your life. Essa deve ser a visão da sua vida. Personal revival. Avivamento pessoal. A great awakening Grande despertamento on the interior of your heart. no interior do seu coração. So that the taste of these things in this age Para que o gosto destas coisas dessa era, fall away. eles caiam. And the supremacy of Christ E a altitude, a grandeza de Jesus becomes your great se pursuit. torne a sua grande busca. I have thought a lot about the judgment Eu já seat. pensei muito a respeito do trono do julgamento. I'm going to stand before Jesus. Eu estarei diante de Jesus. You're going to stand before Vocês Jesus. estarão um dia diante de And Jesus. your life will be evaluated. E a sua vida, ela vai ser analisada. He's going to evaluate my life. Ele vai analisar a minha vida. And I cannot imagine standing before E eu não Jesus consigo imaginar estar diante de Jesus with coldness in my heart towards com Him, frieza no meu coração diante dele, with hardness of heart. com a dureza de coração. I want to stand before Jesus Eu quero estar diante de Jesus and say to Him, e dizer para ele: all my life, por toda a minha vida, I made you my great reward. eu fiz de você a minha grande recompensa. Every temptation, Todas as tentações, every distraction, todas as distrações, I pressed through. eu resistia por elas. I let nothing Eu não permiti que algo steal my roubasse capacity a minha capacidade to love you. de te amar. Paul says, I press on. Paulo disse: eu prossigo. Every distraction, Em cada distração, I press on. eu prossigo. I press through. Eu prossigo.
everything that steals my love tudo for que you. rouba o meu amor por ti. I was violent and I removed it. Eu era violento um dia e eu abri mão da violência. And I focused on my capacity to love E eu you. foquei na minha capacidade de te amar. I want to stand before Jesus. Eu quero estar diante de Jesus. All I have to offer you E tudo que eu tenho para te oferecer is my love. é o meu amor. I kept the garden of my heart. Eu guardei o jardim do meu coração. Those weeds that would grow, Aquelas ervas que estavam I crescendo, pulled them out eu arranquei elas so they would not steal my capacity para to que elas love. não roubassem a minha capacidade de amar. But that Jesus would be my Mas great love. que Jesus se tornasse o meu grande amor. When I stand before Jesus, Quando eu estiver diante de Jesus, I want to be in love with him. eu quero estar apaixonado por Ele. I want to have that place of tenderness before Eu him. quero estar tenro diante dEle. And so I grew up in the church all my life. E eu cresci na igreja toda a minha vida. My dad was a pastor. Meu pai era um pastor. We were missionaries Nós in éramos Africa. missionários na África. I know the church Eu culture. conheço a cultura de I've igreja. been to every denomination. Eu já passei por todas as denominações. I've been in small churches. Eu já fui para a igreja I've been pequena. in big Eu já churches. fui para a igreja grande. I know the church. Eu conheço a igreja. And it is very easy E é muito fácil to get into a routine. entrar em uma rotina. Going to church, Ir para a igreja, going to work, ir para o trabalho, spending time with friends. passar tempo com os amigos. And you get into a routine. Você começa a entrar numa rotina. And life becomes E a normal. vida se torna normal. But then you run into a 40-day fast. Mas aí você entra num jejum de 40 dias. And it's a glorious opportunity E é uma gloriosa oportunidade to break free from that routine de se livrar dessa rotina and to reset e recomeçar the focus of your o life. foco da sua vida. To refocus Refocar and to say, I live e to know dizer, Christ. eu vivo para conhecer Cristo. The routine of going to church, A rotina de ir para a the igreja, culture that I've become a accustomed cultura to, a qual me acostumei, I am going to press through. eu vou prosseguir. And you must have E confidence você precisa ter confiança that when you do things God's de que way, quando você faz as coisas da you maneira de have the Deus, reward that God gives. você receberá a recompensa que Deus dá. You fast on this Se 40 você days, jejuar durante esses 40 dias, you will have a divine swirl você on your terá life. um mover divino na sua vida. You will have personal encounter Você with the terá Lord. um encontro pessoal com o Senhor. I was talking with one of our church members on Wednesday night. Eu estava na quarta noite conversando com um dos membros da nossa igreja. She says, Pastor, I need to tell you, Ela disse, pastor, eu preciso te dizer, that fast, aquele jejum it was incredible for me. foi incrível para mim. And inside, Aqui dentro, I'm going, yes, 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 eu yes. falei, sim, sim, sim. She goes, I'm different. Ela disse, eu estou diferente. I had the Spirit talking to me. O Espírito estava falando comigo. It's changed me. Me mudou. And you see, that's supposed to be the norm. E isso deveria ser o normal. So I want to encourage you. Então eu quero I want to encorajá-los. give you a vision. Eu quero dar-vos uma visão. You got 36 days to go. Vocês têm 36 dias restantes. Get some of your friends Reúnam-se em amigos and say to them, e diga a eles, I'm in this. eu estou nessa. Walk with me. Caminha comigo. Let's encourage each other. Vamos encorajar uns Let's aos provoke outros. each other. Vamos provocar And uns let's aos take this outros. fast E vamos seriously. levar esse jejum a sério. Let's press in for things. Vamos prosseguir e buscar coisas. You pray for me, Você ora por mim I will pray for e eu you. vou orar por você. We're going to pray for Nós power vamos orar encounters por encontros de poder with the living Christ com o Cristo vivo on the inside of no you. interior. You pray for me, I'll pray Você ora for por you. mim e eu oro por você. That the desires of your heart Para que os desejos do seu coração would become a reality. se tornem uma realidade. That the longings of your heart Para que os desejos do seu coração would be met by power encounters with sejam Jesus. alcançados por encontros poderosos com Jesus.
Things are shifting in the earth. As coisas estão mudando na terra. Nations are changing in the earth. Nações estão mudando na terra. And God E Deus is talking to His está church. falando com sua igreja. I want God to talk to you Eu on quero this que fast. Deus fale com vocês nesse jejum. Some of you are going to have dreams Alguns in de the night. vocês terão sonhos à noite. I think some of you are going to have an increased activity of God. Eu creio que alguns in de the night. vocês experimentarão um aumento do mover de Deus durante as noites. The scripture says He's going to pour out His Spirit in these days. A palavra diz que nestes dias Ele derramaria do Espírito. And I want the Holy Spirit talking to E eu you in quero the o night. Espírito Santo falando durante a noite. Giving the church dreams. Entregando para a igreja sonhos. The Bible to become alive to A you. Bíblia se tornando viva a você. The scriptures opening up. As escrituras sendo abertas. And your heart in love as E o you seu read the Word of coração God. amando a leitura da palavra de Deus. Amen. Amém? Let's just, if you can come and do a little bit of worship. Time de louvor, se puder subir. You see, something that I'm beginning to understand. Tem algo que eu estou começando a entender. God takes seriously His Word. Deus leva a sua palavra muito a sério. And when we do it, E quando nós cumprimos ela, the rewards are real. as recompensas são reais. And my wife and I were living in Europe. Eu e minha esposa morávamos na Europa. And we moved to this city in the States called Kansas E City. nós nos mudamos a uma cidade nos Estados Unidos chamada de Kansas City. And we joined this church. E nós nos juntamos a uma igreja. And not very long after moving there, E não demorou muito após the nos pastor mudarmos para calls a lá. 21-day fast. O pastor da igreja convoca um jejum de 21 dias. And my most successful fast had been 10 a.m. E até então, o meu jejum mais bem sucedido tinha sido até às 10 da manhã. I was not a great faster. Eu não conseguia jejuar bem. And so he teaches on fasting. E aí ele ensinou a respeito do jejum. And then he says, I encourage some of you to do it on water. E aí ele disse, eu queria encorajar alguns de vocês a fazerem só de água. I'll die. Eu pensei, eu vou morrer se eu fizer. And he says, some of you are going to feel weak, E ele disse, alguns de vocês se sentirão fracos, but I want you to do it. mas eu quero que vocês façam. And he says, here's what I want you to do. E ele disse, isso é o que eu quero que façam. Pray. Orem. God, give me a desire Deus me dê to desejo fast, de jejuar. because he will give you divine help. Porque ele vai liberar ajuda divina. I said, okay, Eu disse, I'm going to try it. tudo bem, então eu vou tentar. And to my surprise, E para minha surpresa, I went 21 days on water. eu fiz os 21 dias em água. I was shocked. Fiquei chocado. The first 3 days, Os primeiros 3 dias, I literally thought I was going eu to die. literalmente achei que morreria. I had a headache, Eu tinha dor de cabeça, I had a fever, eu tinha febre, I felt horrible. eu me sentia horrível. And I was told, don't worry, E alguém me disse, não te preocupa, this is normal. isso é normal. You're detoxing. Você está desintoxicando. You're kicking your addiction of caffeine, Você está mexendo com o seu vício da cafeína, of sugar, do açúcar, of white flour. de farinha. I felt horrible. Eu me senti horrível. But day 4, Mas no quarto dia, day 5, dia 5, things began to become as clear. coisas começaram a ficar mais claras. And I am not joking. E eu não tô de brincadeira. On day 8, No day 9, 8º, 9º dia, I felt eu me amazing. sentia incrível. I thought I could go all my life. Eu achava que eu duraria a minha vida inteira. My body was clean Meu corpo estava limpo. and it felt amazing. E eu me sentia incrível. And I began to touch E eu weakness. comecei a tocar nas fraquezas. If I'd get up too quickly, I'd Se eu- get a little dizzy. Se eu me levantava muito rápido, eu ficava um pouco tonto. But God gave me help. Mas Deus me deu ajuda. And to my surprise, E para minha surpresa, I went 21 days. eu fiz os 21 dias. And I'm telling you, E eu estou dizendo a vocês, that was the beginning of dramatic change in my aquilo life. foi o início de uma mudança dramática na minha vida.
That fast Aquele jejum shifted my life. mudou a minha vida. 2005, Em 2005, I was at a time of making some decisions before the eu Lord. estava passando em um período de fazer algumas escolhas diante do Senhor. I had always fasted with people, Eu tinha sempre jejuado com pessoas, but I felt the Lord inviting me on my own fast. mas eu senti o Senhor me convidando para um próprio jejum. So I went for 30 days. Então eu fiz 30 dias. I did it on liquids, Eu fiz só com líquidos, soups and juice. sopas e suco. That fast Aquele jejum shifted my life. mudou a minha vida. I'll tell you what happened on day 25. Sabe o que aconteceu no dia 25? Right before I wake up, I have a short dream. Logo antes de acordar, eu tive um sonho rápido. A green snake came and bit my ankle. Uma cobra verde veio e mordeu no meu tornozelo. I grabbed it, Eu peguei a cobra, I bit its head, eu mordi a cabeça dela, and I threw it in a eu garbage can. joguei ela na lata do lixo. And I woke up. E aí eu acordo. What was that? Me perguntei, o que foi isso? I had no idea what Eu não that tenho was. ideia do que foi isso. So I'm in the car the next day with a friend. Aí no dia seguinte eu estava andando no carro com um amigo And I say to him, and I tell him the dream. e eu contei o sonho para ele. He says, that's easy. Ele falou, é fácil. There was assignment on your life. Havia uma tarefa contra a sua vida. And on this fast, E nesse jejum, its power was broken in your o life. poder foi rompido na sua vida. And I believe that green E snake eu acredito que aquela cobra verde was money. significava dinheiro. The love of money, O amor pelo the dinheiro, desire for o money, desejo pelo dinheiro it was broken in my life. foi rompido da minha vida. Fasting can shift and Jejum change your life. pode mudar a sua vida. When you read the heroes of the Quando faith, você lê a respeito dos heróis da fé, when you read the você lê revivalists, os reavivalistas, their best friend was fasting. o melhor amigo deles era jejum. That's when you touch divine É power. ali que você toca em poder divino. That's when your life can be É ali que a changed sua vida é mudada and you can walk into your e prophetic você promises. entra nas suas promessas proféticas. For the last 14 years, Pelos últimos 14 anos, every year I have done an extended fast. todos os anos eu fiz pelo menos um jejum estendido. It's not been my desire, Não tem sido o meu desejo, but I'm grateful that God has done it in my life. mas eu sou grato que Deus permitiu isso na minha vida. And I am here to tell you, E eu estou aqui para dizer a I vocês, am no different than eu you. não sou diferente de vocês. I don't carry a special Eu não anointing. carrego uma unção especial. I'm weak. Eu sou fraco. I've cheated on fast before. Eu já enganei muitas vezes o meu próprio jejum, I just press delete mas eu apertei a tecla de delete and I keep going. e eu continuei caminhando. I'm no different from Eu you. não sou diferente de você. God wants to invite you Deus quer te convidar. on the next 36 days E nos próximos 36 dias, to voluntarily go to para that place of humility voluntariamente entrarem no lugar de humildade, and for divine power to break in. para que o poder divino rompa. I want this fast Eu quero que este jejum to be a personal awakening, seja um despertar to pessoal, a shifting of priorities, uma mudança de for a prioridades, depth of desire for Him uma to grow, profundidade de desejo por Ele crescendo. and that the priority of Jesus would be Que a firmly established prioridade de Jesus seja firmemente estabelecida in your life. na sua vida. Oh, Father, I pray for this congregation Pai, tonight. eu oro nessa noite por essa congregação. Oh, come now and visit them with your power. Vem agora e visita-os com teu poder. Let the revelation of God come and rest upon them. Que a revelação de Deus venha descansar sobre Oh, eles. ignite a fire inside of them. Acende o fogo dentro deles. Let a love for the King grow in their hearts. Que amor pelo Rei cresça nos corações. Let a desire for you mature in their hearts. Que desejo por ti amadureça no coração. So come with your power. Então vem com teu poder. Strengthen them this hour. Fortaleça-os nessa Give hora. them an invitation to Libera go deep on this fast. convite para ir profundo nesse jejum.
Oh, come and flow on their hearts. Vem e flui nos corações. Release power right now. Libera poder agora mesmo. Yes, I pray. Sim, eu oro. We're going to go into worship. Nós vamos cantar um louvor. And I want you to pray. Eu quero que você ore. Give me a desire to Me dê fast. desejo de jejuar. Invite me into the next 36 days. Convida-me aos próximos 36 dias. Invite me. Give me grace Convida-me, dá-me graça to do this with focus. para fazer isso com foco. Amen. Amém? Let's stand up. Vamos ficar de pé. And I just want you to talk to him. Gostaria que você falasse com ele. We're just going to go into worship. Nós vamos entrar no louvor. And I just want you to say, invite me into this place of fasting. Quero que você ore e convida-me a este lugar de jejum. Holy Spirit, talk to us right now. Espírito, fale conosco agora mesmo. Come and flow upon our hearts right now. Vem, flui nos nossos corações agora mesmo.